Quando alguém pergunta para mim, por que o Guaíba, aí em Porto Alegre, subiu tanto e acumulou tanta água, e por que demora tanto para esvaziar? Como é que eu explico? Eu falo assim, tem vários rios que drenam para cá, choveu muito nesses rios, assim, chuvas que em uma semana superam 66% da chuva de um ano todo. Essa Você tá água na base desceu. do funil, né? Isso, exatamente. Daí é como se fosse um funil ou um balde que acumula essa água e todo ele está saindo para essa desembocadura, que é o Guaíba, e depois ele sai lá embaixo na Lagoa dos Patos. Bom, nessa explicação, se tu ouve essa explicação, é natural que tu vai pensar assim, então eu vou fazer um segundo furo nesse balde ou nesse funil. Vou aumentar o diâmetro aí vou aumentar o diâmetro e vai esvaziar mais rápido. Tá? Então, essa explicação é boa, assim, didaticamente, para as pessoas entenderem o problema, tá? Só que se tu olha no mapa... ela é perigosa. Se tu olha no mapa, não é um balde, não é um funil, né? O que a gente tem, na verdade, é um grande sistema hídrico, que ele é formado pelo Guaíba, que tem discussão, né, se é rio ou se é lago. Alguns pesquisadores defendem que é rio, outros que é lago. Não vou entrar nessa polêmica também, tá? E suas várzeas... né? Exatamente. Nesse Grenal, né? Não vou entrar. Mas tem um rio que contribui, que é o principal contribuinte do Guaíba, que se chama Rio Jacuí. No Rio Jacuí, ele tem muitas várzeas. O que são as várzeas? São as áreas que são inundadas. Então, quando a água começa a subir, ela começa a extrapolar para fora da calha do rio e ela começa a invadir essas várzeas. E lá ela fica armazenada. E quando a cheia vem descendo, essas várzeas vão esvaziando devagarinho. E olha só que interessante. A gente fez um experimento com os modelos matemáticos que a gente roda as previsões aqui para o Guaíba. Terminamos de rodar a previsão de manhã, todo mundo foi almoçar, voltamos para os computadores, né? E a gente rodou um experimento que matematicamente, a gente retirou essas várzeas. Eu, meu colega Rodrigo Paiva e o Matheus Sampaio, que é o nosso aluno de mestrado. Né? Retiradas essas várzeas, o nível do Rio Guaíba, no caso dessa inundação que teve agora, poderia ter sido até uns 2 metros maiores. Ou seja, a várzea, ela dá uma proteção enorme para o nível máximo de inundação em Porto Alegre. Ela dá espaço de acomodação dessa água. Dessa água, exatamente. E ela também aumenta a duração dessa cheia. Ou seja, a água, ela não está toda dentro do Guaíba aqui. Ela está espalhada por essas várzeas, que são áreas espalhadas ao longo de todo o Rio Jacuí, antes de chegar aqui no Guaíba. Então não adianta eu fazer um furo a mais, digamos assim, no Guaíba, porque não vai esvaziar mais rápido aquela várzea lá. Né? Ela é responsável por boa parte da taxa de diminuição dos níveis. Assim como ela é responsável por abater o nível para ele não ser tão rápido, ela é responsável pelo esvaziamento mais lento. Então isso é o primeiro ponto. Né? O problema não é simples, tá? Ele não é só o funil com o furo, né, e fazer um furo extra. Tem toda essa questão aí hidrológica, hidrodinâmica dentro dela. E aí, quando nos questionaram, a gente olha, pessoal, tem que fazer estudos mais aprofundados antes de fazer uma obra como essa. Não dá para pegar uma retroescavadeira e sair lá cavando agora um canal. Né? E a gente posso citar para ti agora vários problemas, questões que deveriam ser estudadas caso essa proposta fosse de fato levantar adiante. A primeira delas é, se tu pega uma lagoa que é doce, né? Água doce, por sinal, o litoral doce do Rio Grande do Sul, na Lagoa dos Patos, é bem legal. Quem quiser visitar algum dia, se puderem visitar, né? Tu vai cortar essa lagoa doce para o mar. Quando a lagoa estiver mais baixa que o mar, a água vai entrar, vai salinizar. Vai salinizar a maior laguna da América do Sul. O ecossistema vai todo pro saco. Né? E aí, então temos um problema que é agravado pela questão ambiental e pela destruição ambiental. Vamos fazer mais destruição ambiental para tentar mitigar isso. Isso, exatamente. E daí pode salinizar. E daí alguém fala assim, mas aí vai só ser problema para o ecossistema, né? Os peixes, do tipo assim, o ambiente não importa, né? O ambiente natural não importa. Mas problemas econômicos, por exemplo, turismo na Costa Doce, ia deixar de ser Costa Doce, ia ser Costa Salgada também, né? Pesca. A pesca ia ser completamente modificada. Né? Irrigação. Tem cultura de arroz irrigada com essas águas. Não ia poder ser mais feita. Então são vários problemas que surgem se isso for levado a cabo por causa da salinização.
Aí tem propostas adicionais, que é assim, não, vamos fazer então um barramento com um vertedor, né? Que quando a água sobe na laguna, ela vai em direção ao mar, mas não tem como o mar subir e voltar em direção à laguna. Ou com comportas, tá? Então, a primeira coisa, comporta tem que ter operação. Ela já funcionou agora. Daí já tem o problema de Porto Alegre, que não deu muito certo as comportas aqui. Imagina operar comportas na laguna para o mar. Manutenção tem que ter. Num ambiente que é salino do mar, né? Tem mais abrasão e tudo mais. Vertedor, ia ter que ser como a lâmina d'água não poderia ser muito grande, justamente para ter que proteger da flutuação do mar, ia ter que ser um vertedor extenso, ia ser uma obra enorme. Caríssima. Mas vamos lá, digamos que a gente superou isso também, Átila. A gente conseguiu construir esse vertedor aí enorme ou essa comporta. Aí tem a questão da vazão. A vazão, quando ela sair, e tem que ser uma vazão alta, que vai sair, ela tem que ser protegida para não causar erosão nas margens. Porque senão aquela água vem com toda a força e vai levando, vai erodindo a volta. E aí a gente constrói uma obra do tipo moles, que quem conhece moles são aquelas pedras, os geólogos não ficam bravos comigo agora, né? São as rochas, né? Que são colocadas na saída para fazer um canal de saída para permitir que a água saia em alta velocidade desses pontos. Então tem que construir moles também. E tem que garantir que a corrente de retorno formada por esses moles não vá mudar também o perfil das praias ao redor. Então pode dar erosão nas praias do litoral gaúcho se a gente não estudar direito essas correntes de retorno. Tudo isso tem que ser assim, estudado na minúcia para garantir que não vai causar esses problemas ambientais. E aí tu coloca em cima disso que provavelmente vão ser obras caríssimas, que tem que ter manutenção e tudo mais. Tu fica pensando assim, será que vale a pena o benefício? E aí para coroar essa minha análise aqui, o que eu posso dizer é que com o mesmo modelo que a gente fez essa análise das várzeas, que a gente vem fazendo previsões, a gente também fez algumas simulações simples de abertura, de expansão desses canais que já existem, de saída de água do Guaíba e da Laguna dos Patos, e o benefício para amortecer essa grande cheia que aconteceu nas nossas simulações, que foram preliminares, né, foram feitas assim numa tarde, mas para ter algo para falar quando nos perguntam, que nem agora, foi assim, centímetros. Então, seria uma obra caríssima, que provavelmente teria um benefício de centímetros, com muito custo de operação e tudo mais, e aí no custo-benefício, me parece que não é a prioridade, né? Teriam outras medidas que a gente poderia tomar que trariam muito mais benefício do que essas propostas aí que têm surgido e que, repito, assim, não é que eu seja contra elas, tá? É que realmente tem que estudar muito todos esses problemas e potencialmente o benefício delas não é tão grande assim. Ainda mais quando você começa me contando que Porto Alegre tem um sistema para lidar com cheias, piores do que as que aconteceram agora, e que o sistema não estava mantido e funcionando o suficiente para fazer isso, né? Quer dizer, antes de você arrumar outra preocupação para a cabeça, melhor resolver a que já tem aí, que já teria dado conta, né? Exatamente.